Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de terror, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Bom, não me esquecendo de dar as boas-vindas também para os novos que estão passando por aqui. Às vezes até nem entraram para o canal ainda, mas deem uma olhada aqui no nosso acervo que vocês vão ver bastante coisa do interesse de vocês. Com certeza vocês vão seguir o canal. Dá like, por sinal, por favor, todo mundo, novos e antigos, like logo de uma vez antes que vocês esqueçam. Compartilhamentos, coisa muito importante, ajuda diretamente a ampliar o canal. Normalmente os canais crescem indiretamente através dos algoritmos, né? Do algoritmo da plataforma, que é influenciado pelos likes e é influenciado pelos comentários, e por isso que sempre se pede like, comentário e compartilhamento, que é para o canal crescer, né? Para ficar mais legal. Eu volto a dizer que sempre acho a coisa mais bacana, mais recompensadora aqui são os comentários, porque aí a gente interage, troca ideia, é o bacana de ter um canal desse tipo. Muito bem, então 1º de maio, feriado, porém para mim um feriado especial, porque é aniversário do meu pai, meu falecido pai, e justamente por causa disso, para fazer uma homenagem ao meu pai, eu escolhi uma história de um gênero que ele gostava bastante, que era um gênero que é o gênero ficção de detetive. E aí eu escolhi, claro, o maior dos detetives, que é o que eu mais gosto, sou apaixonado desde que li a primeira vez, desde que eu era criancinha, que é Sherlock Holmes, a imortal criação do nosso Sir Arthur Conan Doyle. Tem aqui já a playlist Conan Doyle para vocês darem uma olhada, tanto naquela novela monumental que é O Cão dos Baskerville, como também no conto que já está lá, um conto esse sobrenatural de fato, que é o Funil de Couro. Não percam. Mas então eu escolhi o conto por uma outra razão também. Foi o meu primeiro conto, foi a minha introdução ao universo do Sherlock Holmes, foi este conto. Ele não é o conto nem na linha do tempo do personagem, nem na escrita e na publicação, uma das primeiras obras. Ele é até mais para o fim. Esse conto ele foi incluído numa antologia de 1927 já, quase 30 anos depois das primeiras postagens do Sherlock Holmes, né? Das obras do Conan Doyle. E então ele é de 1927. Depois desse livro, o Histórias de Sherlock Holmes, onde está o conto, Case Book of Sherlock Holmes, só teve mais uma antologia, uns poucos anos depois, e aí o Conan Doyle parou de escrever histórias do Sherlock Holmes. Então, mas esse não é o mais antigo, mas é o meu primeiro conto, foi o primeiro conto que eu li com esse personagem incrível. E eu tive a felicidade, era garoto na época, eu tive a felicidade de conseguir decifrar o enigma do vampiro de Sussex. É por isso, inclusive, também uma terceira razão que eu selecionei esse conto, porque ele tem essa batida, essa pegada, como nos casos do Sherlock, tem vários, não é só esse, no Cão dos Baskerville é outro. Tem sempre esse confronto entre o possível sobrenatural e uma possível explicação científica que vem sempre do Holmes, né? Não que ele seja um cético, eu já disse isso, eu acho, em outras introduções, mas ele apenas alega que caso ele não descarte o sobrenatural de forma alguma, ele apenas alega que caso fique demonstrado que se trata de sobrenatural, não é da alçada dele. Essa é a postura tipicamente sherlockiana, né? Então, no caso do vampiro de Sussex, é a mesma coisa. Tem E aí me leva a um outro aspecto interessante desse conto, que é o próprio título, né? O título original dele em inglês é The Vampire of Sherlock Holmes. Nada disso. The Vampire of Sussex, um condado na Inglaterra, né, onde a história se passa. Então, esse The Vampire of Sussex, o The Vampire em inglês não dá para você saber se é um vampiro ou uma vampira, porque não tem essa distinção de gênero na língua inglesa, nesse caso aí especificamente.
Então, mas em português tem. Então, eu acho totalmente errada a tradução que sempre se usa. Se vocês já viram uma tradução de A Vampira de Sussex, que seria o correto, por favor comentem, porque eu vou procurar ver. Agora, desde das traduções mais antigas, eu retirei essa narração de uma coleção, que foi a minha primeira coleção completa do Sherlock Holmes. Está aqui a imagem. É dos anos 50, da edições Melhoramentos. E ali já, e antes e depois, quase sempre é usado O Vampiro de Sussex. Parece até que o tradutor não leu a história, né? Ou não leu com a atenção devida. Sem ser spoiler, tá? Porque a mulher é a vampira, é uma vampira, ou ela é acusada de ser uma vampira, isso fica claro logo no início. Ela é acusada de sugar o sangue do próprio bebê de colo. Horrível, né? Sinistro. Então, é a vampira de Sussex, é o que deveria ser a tradução. Eu não usei por uma questão de coerência, porque retirei de um livro onde está traduzido O Vampiro, eu botei lá na postagem, aqui, né, na postagem, O Vampiro de Sussex. Mas nas imagens que eu uso, tanto para a comunidade quanto a thumbnail e as imagens da postagem em si, está claro lá a vampira, né, que se trataria, ou se trata, ou não se trata, o mistério está aí, de uma vampira, né? É isso que eu queria comentar, né? Então estou postando em homenagem ao meu pai, meu primeiro conto da carreira do Sherlock que eu li, eu consegui decifrar o enigma e é a vampira de Sussex. Então vocês vão encontrar lá mais para frente, eu vou postar mais coisas com essa batida, porque tem essa conexão clara com o canal, né? Tem várias outras aventuras do Sherlock que tem essa dubiedade, essa duplicidade possível, né, do sobrenatural e o científico. Eu acho isso muito bacana. Isso é caracteristicamente Conan Doyle. Ele escreveu, além de, obviamente, todo o que fez a fama dele, imorredora, a criação do personagem Sherlock Holmes, ele tem um monte de histórias de horror que eu também posso facilmente ir narrando aqui. Então vão ter mais contos do Conan Doyle, de terror mesmo, como o Funil de Couro, mas também vão ter outras aventuras do Sherlock que tem essa duplicidade aí. Bem, é isso aí por hoje, dia 1º de maio de 2024. Sábado que vem, Projeto Lovecraft 2.0. Dessa vez será como a postagem do sábado passado, do Borges, foi homenagem a uma obra criada com o referencial H.P. Lovecraft. Sábado que vem é história compartilhada, história escrita ou com uma ideia de alguém que o Lovecraft desenvolveu, ou, como será o caso de A Árvore na Colina, uma história de fato escrita por uma outra pessoa, o Rimmel, um amigo do Lovecraft, que foi revisada, reescrita em parte pelo Lovecraft. É um conto muito bacana, é Mito Cthulhu, e que vocês certamente não perderão, lá no sábado, dia 4 de maio, né? Por hoje, vamos ficar com a batalha entre Sherlock Holmes e a Vampira de Sussex. Vamos ver se vocês gostam, certamente gostarão. Abraço a todo mundo, fiquem bem, saudações! O Vampiro de Sussex, parte da coletânea The Case Book of Sherlock Holmes, ou As Histórias de Sherlock Holmes, publicado originalmente em 1927, obra de Sir Arthur Conan Doyle. Holmes tinha lido atentamente um bilhete que o último correio lhe trouxera. Então, com o ruído seco produzido na garganta, e que nele era aquilo que mais se aproximava do riso, atirou-me o bilhete. Por uma mescla do moderno e do medieval, do prático e do puramente fantástico, penso que isso é certamente o limite a que é possível chegar, disse ele. Que diz você a isso, Watson? Eu li o que se segue. 46 Old Jury, 19 de novembro. Assunto: vampiros. Prezado senhor,
Nosso freguês Mr. Robert Ferguson, sócio da firma Ferguson Muirhead, vendedores de chá de Mincing Lane, em memorando desta data, fez-nos uma consulta relativa a vampiros. Como a nossa firma é especializada estritamente na avaliação de maquinarias, o assunto da consulta foge à nossa alçada, e por isso sugerimos a Mr. Ferguson que procurasse Vossa Senhoria e lhe expusesse o caso. Não esquecemos o triunfo por Vossa Senhoria obtido no caso Matilda Briggs. Com elevado apreço, somos de Vossa Senhoria, atenciosamente, Morrison and Dodd, E.J.C. Matilda Briggs não é o nome de nenhuma mulher, Watson, disse Holmes com voz que traía uma recordação. Era um navio cuja sorte andou ligada à do gigantesco rato de Sumatra, uma história para a qual o mundo ainda não se acha preparado. Mas que sabemos nós acerca de vampiros? Isso não escapa também à nossa alçada? Antes isso que a estagnação dos charcos, mas afigura-se nos termos sido transportados para o mundo encantado, onde se desenrolam as histórias de Grimm. Espiche o braço, Watson, e veja o que nos diz o V. Eu reclinei-me para trás e retirei da estante o grande volume do índice a que ele se referia. Holmes equilibrou-se sobre o joelho e seus olhos se moveram vagarosamente, e com um amor pelo registro de casos antigos que se misturavam com a informação acumulada de toda uma vida. Viagem do Glory Scott. Leu ele. Mau negócio foi esse. Tenho uma vaga lembrança de que você tomou seus apontamentos sobre o caso, Watson, embora eu não pudesse me congratular com você pelo resultado obtido. Victor Lynch, o falsário. Veneno de lagarto ou o Gila Monster. Caso notável esse. Vitória, a beldade do circo. Vanderbilt e o vagabundo criminoso. Víboras, vigor, a maravilha de Hammersmith. Olé, olé. Bom índice esse. É realmente insuperável. Escute isso, Watson. Vampirismo na Hungria. E ainda, vampiros na Transilvânia. Folheou as páginas com avidez, mas após uma leitura atenta e rápida, pôs de lado o grande livro com um muxoxo de desapontamento. Toleima, Watson, é só toleima, que se nos dá de cadáveres ambulantes que somente podem ser sustidos no seu túmulo por estacas que se lhe atravessam no coração. Puro desvario. Mas de certo, disse eu, o vampiro não era necessariamente um morto, não? Um vivo bem podia pegar-lhe o costume. Eu, por exemplo, já li de certos velhos que sugavam o sangue dos moços, a fim de conservar a juventude. Você tem razão, Watson. Numa dessas referências vai mencionada a lenda, mas iremos dar atenção séria a tais coisas? Essa agência tem grande solidez e reputação, e assim há de manter-se. O mundo é bastante grande para nós. Não precisamos recorrer a fantasmas. Receio que não possamos levar muito a sério esse tal Sr. Robert Ferguson. É provável que esta carta tenha sido escrita por ele e lance alguma luz sobre o problema que o aflige. Pegou numa segunda missiva que estava em cima da mesa e na qual ele não reparara enquanto se ocupava com a primeira. Começou a lê-la, tendo no rosto um ar sorridente, mas esse sorriso foi aos poucos cedendo lugar a uma expressão de intensa concentração e interesse. Terminada a leitura, ficou por algum tempo abismado em pensamentos, com a carta esquecida entre os dedos. Finalmente, com uma estremeção, despertou de seu cismar. Cheeseman's Lambley. Onde fica Lambley, Watson? Fica em Sussex, ao sul de Horsham. Não muito longe, hein? E Cheeseman's? Eu conheço a região, Holmes. Está cheia de velhas casas, cujas denominações se prendem aos homens que as construíram há séculos. Assim é que você encontra por lá Audleys e Harveys e Carringtons. As pessoas estão esquecidas, mas seus nomes perduram nas casas. Precisamente, disse Holmes com frieza. Uma das singularidades da sua natureza orgulhosa e pouco comunicativa era que, conquanto ele guardasse no cérebro com grande rapidez e cuidado qualquer nova informação,
Raramente manifestava agradecimentos ao informante. Desconfio que antes de chegarmos ao fim, saberemos muita coisa a mais a respeito de Cheeseman's Laberly. A carta é, como eu esperava, de Robert Ferguson. A propósito, ele diz que conhece você. A mim? É melhor você ler a carta. Holmes entregou-ma. Encimava o endereço citado. Prezado Sr. Holmes, dizia a carta, escrevo-lhe a conselho de meus advogados. Porém, o assunto que me traz a sua presença é tão melindroso que nem sei como encetá-lo. Diz respeito a um amigo que aqui represento. Esse cavalheiro casou-se há uns 5 anos com uma senhora peruana, filha de um negociante do Peru que ele conhecera, tratando da importação de nitratos. A dama era muito formosa, mas sua nacionalidade estrangeira e sua religião diferente ocasionaram uma separação de interesses e de sentimentos entre marido e mulher. De modo que depois de algum tempo, o seu amor para com ela talvez tenha esfriado, chegando ele provavelmente a considerar a sua união como um erro. O meu amigo percebeu no caráter da esposa certos aspectos que nunca chegou a sondar ou entender. Isto era tanto mais penoso quanto ela se mostrava a esposa mais amante que um homem podia ter, segundo todas as aparências, absolutamente devotada a ele. Passo agora ao ponto que elucidarei melhor quando nos encontrarmos. É que a presente missiva tem exclusivamente por fim dar-lhe um apanhado geral da situação e saber se o senhor quereria envolver-se pessoalmente no assunto. A senhora começou a exibir algumas facetas curiosas, inteiramente alheias à sua índole, em geral branda e delicada. O cavalheiro foi casado 2 vezes, tendo um filho do primeiro matrimônio. O rapazinho tem agora 15 anos e é um adolescente encantador e muito meigo, embora infelizmente aleijado em consequência de um acidente que se verificou quando ele ainda era criança. 2 vezes a esposa foi apanhada a maltratar o pobre rapaz sem qualquer provocação deste. De uma feita, bateu-lhe com um pau, deixando-lhe um grande vergão no braço. Isto, entretanto, foi coisa sem importância em comparação com o procedimento dela com o seu próprio filhinho, uma linda criança que ainda não conta nem 1 ano de idade. Em certa ocasião, há cerca de 1 mês, a criança ficara sozinha por alguns minutos sem a assistência da ama. Um grito estridente soltado pelo bebê, como se proviesse de dor aguda, fez voltar a ama para junto dele. Entrando no quarto a correr, viu a senhora, sua patroa, inclinada sobre o bebê, aparentemente no ato de morder-lhe o pescoço. Havia nesse ponto um pequeno ferimento do qual corria um filete de sangue. A ama ficou tão horrorizada que teve vontade de chamar o pai da criança, porém a senhora implorou-lhe que não o fizesse e chegou a dar-lhe 5 libras como preço de seu silêncio. Não foi apresentada nenhuma explicação para o caso e por aquela vez a coisa parou aí. Todavia, o incidente deixou uma terrível impressão no espírito da ama, e daí por diante ela começou a observar sua patroa com maior atenção e a vigiar mais de perto o bebê, a quem ama ternamente. Pareceu-lhe que assim como ela observava a mãe, assim a mãe a observava, e que toda vez que era obrigada a deixar sozinho o bebê, a mãe estava à espera para se aproximar dele. Dia e noite a ama cobria a criança, e noite e dia a mãe silenciosa e vigilante parecia estar à espreita, como o lobo espera o cordeiro. O caso talvez se lhe afigure incrível, e contudo rogo-lhe o tome a sério, porque a vida de uma criança e a sanidade mental de um homem podem depender dele. Chegou afinal o dia em que já não foi possível conservar oculta do marido a terrível realidade. Os nervos da ama haviam cedido. A pobre mulher não suportou por mais tempo tamanho esforço e ela fez uma confissão franca e completa ao homem. A este, a história pareceu tão absurda como talvez esteja agora parecendo ao senhor. Ele sabia que sua esposa era uma mulher amorosa e, tirante suas agressões contra o enteado, uma mãe afetiva.
Como, pois, admitir que ela ferisse o seu próprio filhinho? Ele disse à ama que ela devia estar sonhando, que suas suspeitas eram próprias de um demente e que não era possível tolerar acusações destas contra sua patroa. Enquanto os dois estavam conversando, ouviu-se de súbito um grito lancinante. Ama e patrão correram ao quarto do bebê. Imagine os sentimentos do marido, Sr. Holmes, ao ver sua esposa, que estivera de joelhos, levantar-se de junto do berço e vendo sangue sobre o pescoço descoberto do bebê e sobre o lençol. Com um grito de horror, ele virou o rosto de sua mulher para o lado da luz e viu-lhe sangue nos lábios. Era ela, sem sombra de dúvida, que havia bebido o sangue da pobre criança. E é esta a situação atual do caso. Ela agora não sai do quarto. Não foi dada nenhuma explicação. O marido está quase desatinado. De vampirismo, tanto ele como eu pouco mais sabemos que o nome. Pensávamos que era alguma lenda estrangeira. E todavia aqui, bem no coração do Sussex inglês. Bom, tudo isto pode ser discutido com o senhor pela manhã. É possível? Estará o senhor disposto a usar as suas grandes faculdades para ajudar um homem aflito? Em caso afirmativo, queira telegrafar para Ferguson, Cheeseman's Lamberley, e ali pelas 10 horas eu estarei nos seus aposentos. Com grande estima e apreço, Robert Ferguson. Pós-scriptum. Creio que o seu amigo Watson jogou rugby para o Blackheath quando eu era jogador do Richmond. É a única apresentação da minha pessoa que posso oferecer. Claro que me lembro dele, disse eu ao largar a carta. O imenso Bob Ferguson, o melhor jogador que o Richmond já teve. Foi sempre um sujeito de bom coração. Assim, não admira que se preocupe tanto com a aflição de um amigo. Holmes olhou pensativo para mim e abanou a cabeça. Ainda não cheguei a compreender de que você é capaz e do que não é, Watson, disse ele. Há na sua pessoa possibilidades inexploradas. Como bom companheiro, passo-lhe um telegrama. Examinarei seu caso com prazer. Seu caso? Não iremos consentir que ele pense que esta agência é um valha-couto de papalvos. É claro que o caso é dele. Mande-lhe o telegrama e deixe o negócio dormindo até amanhã. No dia seguinte, precisamente às 10 horas da manhã, Ferguson entrou em nosso aposento. A lembrança que eu dele conservava era de um homem alto e esguio, de membros ágeis que lhe conferiam movimentos fáceis e rápidos, capazes de fazer face a qualquer adversário na cancha. Nada na vida é mais penoso do que topar com a ruína de um belo atleta que conhecemos à flor da idade. Seu enorme arcabouço tinha decaído, seu cabelo louro claro era escasso e seus ombros estavam curvos. Receio ter despertado nele emoções correspondentes. Ora, Watson, disse ele, e sua voz era ainda grave e cordial. Você não parece mais exatamente o homem que era quando eu o atirei sob as cordas no meio da multidão no Old Deer Park. Eu também devo ter mudado um pouco, porém envelheci ainda mais nesses últimos 2 dias. Vejo pelo seu telegrama, Mr. Holmes, que é inútil fingir que represento alguém. É mais simples tratar sem intermediários, disse Holmes. Não há dúvida, mas o senhor pode imaginar como é difícil falar da única mulher que a gente tem a obrigação de proteger e ajudar. O que posso fazer? Como referir à polícia uma história dessas? E, contudo, os pequenos têm de ser protegidos. Será loucura, Mr. Holmes? É qualquer coisa no sangue? Conta ao senhor algum caso semelhante na sua experiência? Pelo amor de Deus, dê-me algum conselho, pois estou quase a perder a cabeça. É muito natural, Mr. Ferguson. Agora sente-se e acalme-se, e dê-me algumas respostas claras. Posso assegurar-lhe que, quanto a mim, estou longe de perder a cabeça e tenho confiança que acharemos uma solução. Antes de tudo, fale-me das providências que tomou. Sua esposa ainda se encontra perto das crianças? Tivemos uma cena medonha. Ela é uma mulher muito afetuosa, Mr. Holmes.
Se já houve mulher que amou um homem de todo o coração e com toda a alma, minha esposa é essa mulher. Ela sentiu no mais vivo de seu ser a descoberta que eu fiz desse horrendo, desse incrível segredo. Ela nem ao menos quis falar. A única resposta que deu às minhas censuras foi fitar-me com uns olhos em que se lia uma espécie de desespero selvagem. Depois dirigiu-se arrebatadamente para o seu quarto e fechou-se lá dentro. Desde então recusou-se a ver-me. Ela tem uma criada que estava com ela já antes do casamento, de nome Dolores, uma amiga mais que uma criada. Dolores leva-lhe a comida. Então, a criança não se acha em perigo imediato? Mrs. Mason, a ama, jurou que não a abandonará nem de dia nem de noite. Ela me merece absoluta confiança. Mas inquietação me causa o pobre pequeno Jack, pois, conforme lhe disse na minha carta, ele foi 2 vezes agredido por minha mulher. Mas nunca foi ferido? Não. Ela bateu-lhe desapiedadamente. Isso é tanto mais terrível quanto ele é um inofensivo aleijadinho. As feições descarnadas de Ferguson se abrandaram quando ele começou a falar no menino. Era de esperar que o estado de pobrezinho enternecesse qualquer coração. Foi uma queda na infância, Mr. Holmes, que lhe ocasionou torcedura da espinha. Mas aquele corpo abriga o coração mais terno e afetivo. Holmes pegara na carta da véspera e leu-a toda inteira. Quantas pessoas há em sua casa, Mr. Ferguson? 2 criadas que estão lá há pouco tempo. Um moço de cavalariça, Michael, que dorme na casa. Minha mulher, eu, meu rapazinho Jack, o bebê, Dolores e Mrs. Mason. Aí tem o senhor. Segundo depreendo, o senhor não conhecia bem sua esposa na época do casamento. Conhecia apenas umas semanas antes. Há quanto tempo essa criada Dolores estava com ela? Há alguns anos. Então, ela devia conhecer a índole de sua esposa melhor que o senhor, não é verdade? Sim, é bem provável. Holmes tomou um apontamento. Imagino, disse ele, que poderei ser mais prestativo em Lambley do que aqui. O caso é essencialmente de investigação pessoal. Se a senhora permanece no quarto, a nossa presença de certo não a molestará. Nós ficaremos naturalmente na estalagem. Ferguson teve um gesto de alívio. É o que esperava, Mr. Holmes. Se o senhor puder vir, há um trem excelente que parte de Vitória às 2 horas. É claro que iremos. Tenho agora uma folga e posso dedicar ao seu caso todas as minhas energias. Watson, sem dúvida, vai conosco. Há, porém, 1 ou 2 pontos sobre os quais desejo ter mais certeza antes de partirmos. Segundo compreendi, a infeliz senhora foi vista agredindo ambas as crianças, a dela e o menino seu filho, não? Exatamente. Mas os ataques tomam formas diferentes, não é verdade? Ela bateu no seu filho, uma vez com um pau e outra ferozmente com as mãos. Ela não explicou por que fez isso? Não, senhor. Disse apenas que o odiava. Tem dito isso repetidas vezes. Bem, não é coisa muito rara com madrastas. Chamaríamos a isso ciúme póstumo. A senhora é de natureza ciumenta? Muito ciumenta, tanto quanto o seu ardente amor tropical lhe mete zelos na alma. Mas o rapazinho tem, segundo me parece, 15 anos e é provavelmente de inteligência muito desenvolvida, uma vez que o corpo ficou tolhido na sua ação. Ele não deu ao senhor nenhuma explicação sobre os ataques de que foi vítima? Não. Declarou simplesmente que não havia razão para isso. Antes eles eram amigos? Não, nunca houve afeição entre os dois. Contudo, diz o senhor que ele é afetivo. Jamais houve filho mais afeiçoado. Minha vida é a sua vida. Ele se interessa extraordinariamente por tudo quanto eu digo ou faço. Holmes tornou a tomar nota. Durante algum tempo, ele se perdeu em cogitações. Sem dúvida, o senhor e o menino eram muito amigos antes do segundo matrimônio. A solidão os uniu muito, não é assim? Assim é. E o menino, tendo uma índole tão afetuosa, com toda certeza era devotado à memória de sua mãe, não é verdade? Muito devotado.
Parece realmente ser um menino bem interessante. Mas um esclarecimento a propósito desses ataques. Coincidiam no tempo essas estranhas agressões contra o bebê e o ataque contra o seu filho? No primeiro caso foi. Era como se a invadisse uma fúria e como se ela se sentisse forçada a descarregar a sua raiva sobre ambos. No segundo caso, foi apenas Jack a vítima. Mrs. Mason não teve queixas a fazer a respeito da criança. Isso certamente vem complicar o caso. Como assim, Mr. Holmes? É que a gente forma teorias provisórias e espera até que o tempo ou um conhecimento mais pleno do assunto as desminta. É um mau hábito, Mr. Ferguson, mas a natureza humana é fraca. Receio que aqui o seu velho amigo tenha uma opinião um tanto exagerada dos meus métodos científicos. Contudo, somente direi que o seu problema, nesta primeira fase, não me parece insolúvel e que certamente nos encontraremos em Vitória às 2 horas. Era uma tarde tristonha e brumosa de novembro, quando, depois de deixarmos a nossa bagagem no alto tabuleiro de xadrez em Lamberley, a nossa carruagem enfiou por uma estrada sinuosa, onde se percebia a argila de Sussex, e finalmente chegamos à isolada e vetusta casa de fazenda em que Ferguson morava. Era uma construção enorme e irregular, muito velha no centro, muito nova nas alas, com altas chaminés da época dos Tudor e com um telhado de lajes de Horsham, pontudo e manchado de líquenes. Os degraus da soleira estavam cavados pelo uso, e os azulejos antigos que forravam o vestíbulo traziam a marca de um enigma figurado representando um queijo e um homem, de nome do primitivo construtor. No interior, as pesadas vigas de carvalho davam aos tetos um aspecto ondulado, e os soalhos irregulares cavavam-se, formando curvas sensíveis. Um cheiro de vetustez e deterioração se desprendia de todo o prédio em ruínas. Havia uma sala central muito espaçosa, para a qual Ferguson nos conduziu. Ali, numa imensa lareira antiquada com um guarda-fogo de ferro que trazia nas costas a data de 1670, ardia uma esplêndida fogueira, alimentada pela lenha que espirrava. O aposento era, conforme verifiquei com um relancear de olhos, um misto singular de datas e de lugares. As paredes almofadadas, até certo ponto, bem podiam ter pertencido ao primitivo proprietário rural do século XVII. Eram, entretanto, ornadas na parte inferior por uma linha de aquarelas modernas e bem escolhidas. Ao passo que em cima, no ponto onde o estuque amarelo substituía o carvalho, estava pendurada uma bela coleção de armas e utensílios sul-americanos, que sem dúvida tinham sido trazidos pela dama peruana do andar superior. Holmes ergueu-se com uma rápida curiosidade que brotava de seu espírito inquieto e pôs-se a examiná-los com certo cuidado. Voltou-se com os seus olhos cismadores. Olá! Gritou ele. Psi! Um cãozinho fraudiqueiro estivera deitado num cesto ao canto. Veio andando vagarosamente na direção de seu dono. Caminhava com dificuldade. Suas pernas traseiras moviam-se irregularmente e o rabo arrastava-se pelo chão. Lambeu a mão de Ferguson. O que é, Mr. Holmes? O cão? Que tem ele? É o que o pôs perplexo o veterinário. Uma espécie de paralisia. Segundo ele, trata-se de meningite espinhal, mas vai passando. Em breve estará bem, não é mesmo, Carlo? A cauda pendente foi sacudida por um tremor equivalente à aprovação. Os olhos macilentos do animal passearam de um de nós para o outro. Ele sabia que estávamos discutindo seu caso. Isto sobreveio sem mais nem menos? Numa única noite. E quanto tempo faz? Deve ter sido há 4 meses atrás. Muito notável, bastante sugestivo. O que é que o senhor vê nisso, Mr. Holmes? Uma confirmação do que já pensava. Pelo amor de Deus, o que pensa o senhor, Mr. Holmes? Pode ser que para o senhor seja isso um simples quebra-cabeça intelectual, mas para mim significa vida ou morte.
Minha mulher, uma assassina virtual, meu filhinho em constante perigo. Não graceje comigo, Mr. Holmes, o negócio é demasiado sério. O colossal jogador de rugby tremia dos pés à cabeça. Holmes pôs mansamente a mão sobre seu braço. Temo que o senhor vá sofrer, Mr. Ferguson, seja qual for a solução, disse ele. Eu pouparia tudo, se pudesse. No momento não posso dizer mais. Porém, antes de deixar esta casa, é possível que eu disponha de alguns dados mais positivos. Praza a Deus que assim seja. Desculpe, meus senhores, mas subo até o quarto da minha mulher para ver se houve alguma mudança. Ele esteve ausente alguns minutos que Holmes aproveitou para reatar o seu exame das curiosidades que havia na parede. Quando o dono da casa voltou, via-se claramente no seu semblante abatido que ele não fizera nenhum progresso. Vinha em sua companhia uma moça morena, alta e esbelta. O chá está pronto, Dolores, disse Ferguson. Não deixe faltar nada à sua patroa. Ela está muito doente, exclamou a jovem, olhando para seu patrão com olhos indignados. Não quer comer, está muito doente, precisa de médico. Tenho medo de ficar sozinha com ela sem médico. Ferguson dirigiu-me um olhar quase de súplica. Teria grande prazer se pudesse ser útil em alguma coisa. Quem sabe se sua patroa receberia o Dr. Watson? Eu o levo lá, sem pedir licença. Ela precisa de um médico. Então vamos, imediatamente. A moça tremia de emoção e eu subi com ela a escada e depois tomamos por um corredor antigo, no fim do qual havia uma porta maciça, chapeada de ferro. Veio-me a ideia que se Ferguson tentasse entrar à força no aposento da esposa, tal coisa não lhe seria muito fácil. A rapariga tirou uma chave da algibeira e as pesadas pranchas de carvalho rangeram nos velhos gonzos. Eu passei e ela me seguiu logo, fechando a porta imediatamente. Na cama jazia uma mulher que tinha evidentemente febre alta. Estava apenas meio acordada, mas assim que eu entrei, ela ergueu os olhos, aterrorizados mas formosos, e fitou-os em mim apreensiva. Ao ver um estranho, pareceu tranquilizar-se e, com um suspiro de alívio, deixou-se cair sobre o travesseiro. Acerquei-me dela, dizendo algumas palavras de consolo, e a enferma permaneceu imóvel, enquanto eu lhe tomava o pulso e a temperatura. Ambos estavam altos e descompassados, e contudo a minha impressão era que o estado da dama era mais de excitação mental e nervosa do que produzido por enfermidade real. Ela está aí deitada assim, há um dia, 2, disse a rapariga. Receio que morra. A mulher voltou para mim seu belo rosto afogueado. Onde está meu marido? Ele está lá embaixo e queria vê-la. Eu não quero vê-lo, não quero vê-lo. E dizendo isso, parecia que ia entrar em delírio. Meu inimigo, não meu marido. Oh, que hei de fazer com esse demônio? Posso ajudá-la de algum modo? Não, ninguém pode me ajudar. Está acabado. Tudo está destruído. Faça eu o que quiser. Está tudo destruído. Aquela mulher devia ser vítima de alguma alucinação. Não me era possível pensar no honrado Bob Ferguson sobre as vestes de inimigo ou de demônio. Minha senhora, disse-lhe eu, seu marido dedica-lhe o maior afeto. Ele se acha profundamente penalizado com o que houve. Ela tornou a voltar para mim aqueles lindos olhos. E ele me ama, sim. Mas e eu não o amo? Não o amo eu a ponto de antes querer sacrificar-me do que partir o seu bondoso coração? Assim o amo eu. E contudo, ele foi capaz de pensar isso de mim, de afirmar isso de mim. Ele está cheio de mágoa, mas não consegue entender. Sim, ele não consegue entender, mas devia ter confiança. Não o quer ver? Propus. Não me esquecem aquelas palavras terríveis e a expressão de seu rosto. Não,
Não quero vê-lo. Agora pode ir. O senhor nada pode fazer por mim. Diga-lhe somente uma coisa. Eu quero meu filho. Tenho direito a ele. É o único recado que lhe mando. Dito isso, virou-se para a parede e nada mais acrescentou. Desci a escada e voltei para a sala, onde Ferguson e Holmes ainda permaneciam sentados ao pé do fogo. Ferguson escutou com tristeza o relatório da entrevista. Como posso mandar para ela a criança? Disse ele. Sei lá se a invade de repente algum estranho impulso. Como hei de jamais esquecer a cena em que a vi levantar-se de junto de nosso filhinho com o sangue deste na sua boca? Estremeceu com a recordação. Com Mrs. Mason a criança está segura e com ela deve ficar. Uma mocinha elegante, a única coisa moderna que tínhamos visto na casa, havia trazido o chá. Enquanto ela o servia, a porta se abriu e entrou uma jovem. Era um adolescente notável, de semblante pálido e cabelos louros, com 2 buliçosos olhos azul claros, nos quais cintilou de súbito uma centelha de emoção e alegria, quando eles se fixaram no pai. Caminhou para a frente e atirou os braços em redor do pescoço dele, com o abandono de uma jovem amorosa. Oh, papai! Exclamou. Não sabia que o senhor devia chegar agora. Se soubesse, estaria aqui à sua espera. Oh, como estou contente de vê-lo! Ferguson brandamente se desembaraçou do amplexo, não sem um certo constrangimento. Meu querido, disse ele, alisando delicadamente com a mão a cabeça loura do filho. Vim mais cedo porque consegui convencer meus amigos Mr. Holmes e o Dr. Watson a passarem uma noite conosco. Esse é Mr. Holmes, o detetive? Sim. O jovem lançou-nos um olhar penetrante e, segundo me pareceu, pouco amistoso. E o seu outro filho, Mr. Ferguson? Indagou Holmes. Podemos conhecê-lo? Diga a Mrs. Mason que traga cá o bebê, disse Ferguson. O rapazelho saiu arrastando a perna, com um passo curioso que revelou ao meu olho clínico que ele sofria da espinha. Voltou pouco depois e atrás dele vinha uma mulher alta e magra, trazendo nos braços uma linda criança de olhos negros e cabelos dourados. Uma admirável mistura do saxão e do latino. Era evidente o afeto que Ferguson lhe dedicava, pois a tomou nos braços e a afagou carinhosamente. É preciso coragem para magoar um anjinho destes, disse ele entre dentes, ao mesmo tempo que pousava os olhos na pequena dobra muito vermelha que se via sobre a garganta da criança. Foi nesse momento que eu, por acaso, relanceei os olhos para Holmes e vi no seu olhar uma atenção pouco vulgar. Seu rosto estava imóvel, como se tivesse sido esculpido em marfim antigo. E seus olhos, que tinham passeado por um momento do pai para o filho, haviam-se agora fixado com intensa curiosidade em qualquer coisa que se achava no outro lado do aposento. Acompanhando-lhe o olhar, pude apenas conjecturar que ele estava olhando para fora, pela janela, para o jardim melancólico a gotejar. Verdade é que uma adufa da janela estava fechada e tapava a vista, mas apesar disto, era certamente na janela que Holmes estava fixando sua concentrada atenção. Nisso sorriu, e seus olhos volveram a pousar no bebê. Lá estava, no seu pescocinho rechonchudo, aquele pequeno sinal de franzido. Sem dizer palavra, Holmes examinou-o com cuidado. Finalmente abanou um dos punhozinhos roliços que se mexiam diante dele. Como é, meu homenzinho? Ainda bem você não entrou no mundo e já quer sofrer? Ama, eu queria dar uma palavrinha a você em particular. Tomou-a à parte e falou a sério durante alguns minutos. Peguei somente as últimas palavras, que foram estas. Sua preocupação vai acabar em breve, segundo espero. A mulher, que parecia uma criatura azeda e calma, afastou-se com a criança. Que tal essa Mrs. Mason? Perguntou Holmes. Por fora não é muito simpática, como o senhor vê, mas tem um coração de ouro e é toda dedicação para com a criança. Você gosta dela, Jack? Com tal pergunta, Holmes voltou-se de repente para o rapazinho. O rosto expressivo e imóvel do interpelado cobria-se de sombra e ele abanou a cabeça.
Jack tem fortes simpatias e antipatias, disse Ferguson, enlaçando o rapazinho com o braço. Por felicidade, sou uma de suas simpatias. O menino arrulhou e escondeu meigamente a cabeça no peito do pai. Ferguson, com brandura, desembaraçou-se dele. Agora vai-te, meu Jack, disse ele, e com olhos amorosos ficou a observar o filho até este desaparecer. Então, Mr. Holmes, prosseguiu depois, quase me convenço de que o trouxe a um beco sem saída, pois que mais poderá o senhor fazer se não sentir pena de mim? Do seu ponto de vista, este deve ser um negócio extremamente delicado e complexo. Delicado é, por certo, confirmou meu amigo com um gracioso sorriso. Mas até agora não lhe notei nenhuma complexidade. Foi um caso para dedução intelectual, mas quando essa primitiva dedução intelectual é confirmada ponto por ponto por bom número de episódios independentes, então o subjetivo passa a objetivo e podemos dizer confiadamente que atingimos o nosso intuito. Eu tinha-o de fato atingido antes de sairmos de Baker Street, sendo o resto mera observação e confirmação. Ferguson pôs a mão enorme na testa vincada. Por caridade, Holmes, disse ele com voz rouca, se sabe a verdade contida neste caso, não me deixe por mais tempo no ar. Qual a minha posição? O que devo fazer? Pouco se me dá do modo como descobri os fatos, uma vez que realmente os saiba. Devo-lhe certamente uma explicação, e o senhor a terá, mas acredito que me permitirá conduzir o assunto a meu modo. Watson, a senhora acha-se em condições de nos ver? Ela está doente, mas no seu juízo perfeito. Muito bem. É somente na presença dela que podemos esclarecer esta questão. Subamos ao seu quarto. Ela não me quererá ver, gritou Ferguson. Oh, sim, há de querer, disse Holmes, e rabiscou algumas linhas sobre uma folha de papel. Pelo menos você, Watson, tem entrada. Quer ter a bondade de entregar a ela este bilhete? Tornei a subir e entreguei o papel a Dolores, que abriu cautelosamente a porta. Um minuto depois soou lá dentro um grito em que pareciam ir de mistura a alegria e a surpresa. Dolores apareceu. Ela os receberá. Quero ouvir, sim, disse ela. Quando lá de cima os chamei, Ferguson e Holmes subiram. Ao entrarmos no quarto, Ferguson deu alguns passos na direção da esposa, que se havia erguido um pouco do leito. Porém, ela levantou a mão como que para detê-lo. O pobre homem afundou-se sucumbido numa cadeira de braços, enquanto Holmes tomava assento ao lado dele, depois de fazer uma inclinação para a dama, que olhou para ele, cheia de espanto. Penso que podemos dispensar Dolores, disse Holmes. Oh, muito bem, madame. Se a senhora prefere que ela fique, não ponho nenhuma objeção. E agora, Mr. Ferguson, como sou um homem ocupado e devo atender a muitos chamados, os meus métodos têm de ser breves e diretos. A intervenção cirúrgica, quanto mais rápida, menos dolorosa. Deixe-me primeiro dizer algo que o confortará bastante. Sua esposa é uma mulher muito boa, amorosa e muito maltratada. Ferguson soergueu-se de sua cadeira com um grito de alegria. Prove isso, Mr. Holmes, e eterno será meu débito para com o senhor. Vou provar, mas ao fazê-lo, tenho de magoá-lo fundo em outra direção. Não importa, contanto que o senhor isente minha mulher de qualquer responsabilidade. Tudo mais na terra é só menos comparado a isso. Deixe-me então transmitir-lhe o fio do raciocínio que passou pelo meu espírito em Baker Street. A ideia de um vampiro era para mim absurda. Tais coisas não acontecem na prática do crime na Inglaterra. E todavia sua observação foi exata. O senhor viu sua esposa levantar-se de junto do berço da criança com sangue nos lábios. Vi, realmente. Não lhe ocorreu que uma ferida que sangra pode ser sugada com algum outro fim, que não o de tirar o sangue dela? Não houve até uma rainha da história da Inglaterra que sugou uma ferida para dela extrair veneno? Veneno? Estamos numa casa sul-americana. O meu instinto sentiu a presença dessas armas na parede antes que meus olhos as vissem. Podia ter sido outro veneno, mas isto foi o que me ocorreu. Quando vi aquele pequeno carcaz vazio ao lado do arco, era justamente o que eu esperava ver.
Se a criança fosse atingida por uma dessas flechas embebidas em curare ou alguma outra tisana infernal, a morte era certa, se o veneno não lhe fosse logo sugado. E o cão? Se alguém ia usar tal veneno, não o experimentaria primeiro a fim de se certificar que a terrível droga não havia perdido sua eficácia? Eu não podia prever a existência do cão, mas pelo menos o subentendi, e ele se enquadrou perfeitamente na minha reconstrução. Compreende agora? Sua esposa temia um desses ataques. Viu-o realizado e salvou a vida da criança, e no entanto esquivou-se a contar-lhe toda a verdade, porque sabia que o senhor ama seu rapazinho e receava dilacerar o coração de seu esposo. Jack? Ainda há pouco eu o observava quando o senhor fazia festas ao bebê. Seu rosto refletia-se com nitidez no vidro da janela, no ponto em que a respectiva adufa formava um bom fundo do quadro. Vi-lhe um tal ciúme, um ódio tão cruel como poucas vezes tenho visto num semblante humano. O meu Jack. É preciso força, Mr. Ferguson, para parar o golpe. E isto é tanto mais penoso porque o que sugeriu a ele tal ação é um amor deformado, um amor exagerado e maníaco para com o senhor e provavelmente para com a sua falecida mãe. Sua alma está até o íntimo consumida de ódio por essa esplêndida criança, cuja saúde e beleza formavam um contraste com a debilidade dele. Santo Deus! Mas é incrível! Falei a verdade, minha senhora. A dama soluçava, com o rosto enterrado entre as almofadas. Neste ponto, ela virou-se para o marido. Como podia eu dizer isso a você, Bob? Eu sentia o golpe que isso seria para seu coração. Era melhor que eu esperasse e que você o soubesse por outra boca que não pela minha. Quando esse cavalheiro, que parece ter poderes de magia, me escreveu que sabia tudo, fiquei contente. Penso que a receita que eu daria ao jovem Jack é passar um ano no mar, disse Holmes, levantando-se. Somente uma coisa ainda está envolta em mistério, madame. Podemos perfeitamente entender os seus ataques contra o jovem Jack. Mas como teve a senhora coragem de abandonar a criança nos 2 últimos dias? Eu contei tudo a Mrs. Mason. Ela sabia. Ferguson estava ao pé do leito, sufocado, as mãos estendidas e trêmulas. É hora, creio eu, de nos irmos raspando, Watson, disse Holmes num cochicho. Se você pega num dos cotovelos da fidelíssima Dolores, eu pegarei no outro. É agora, acrescentou ele, fechando a porta depois de passar. Creio que podemos deixá-los decidir o resto entre eles. Tenho apenas mais um apontamento sobre esse caso. É a carta que Holmes escreveu em resposta final àquela com que abre a presente narrativa. Diz assim: Baker Street, 21 de novembro. Assunto: vampiros. Prezados senhores, com referência à sua carta de 19 do corrente, comunico-lhes que me interessei vivamente pela questão proposta pelo freguês de vossas senhorias, Mr. Robert Ferguson, da firma Ferguson e Muirhead, vendedores de chá de Mincing Lane, e que o assunto foi resolvido satisfatoriamente. Com os meus agradecimentos pela recomendação de vossas senhorias, sou, de vossas senhorias, com elevado apreço, Sherlock Holmes. Fim.